Hello, people! Tudo bem com vocês? Muito boa tarde, meu povo! Sejam bem-vindas a mais uma live. Acabei de chegar em casa agora, depois de uma rotina bem corrida de trabalho. Acabei de chegar, gente. Fiz uma live de lançamento hoje lá na De Raça Jeans, lançamento da nova coleção. Por isso que eu tô aqui, ó, cheia de acessórios pra dar aquela incrementada no look. Maquiadíssima, se bem que nem tanto, porque aqui, ó, já tô suando. Aqui em Goiânia tá muito calor. Mas é o nosso momento agora, o nosso momento de devocional. Então eu quero saber o que você tá fazendo agora, nesse momento, que eu sei que vocês estão aí na correria, buscando criança na escola, dando janta pras crianças, dando banho nelas, enfim, eu quero saber o que você vai estar fazendo enquanto a gente tem esse momentinho juntas. Esse é o dia 2 só desse projeto incrível e chegou aquele momento da live em que você vai compartilhar com a sua amiga mais próxima. Sabe aquela amiga que você conversa todos os dias? Pode ser sua mãe, pode ser sua vizinha, pode ser sua prima, alguém que é muito próximo a você. Compartilha a live com ela para ela estar aqui com a gente nesse projeto e ela começar também com esse hábito de leitura da Bíblia. Ontem a gente leu o capítulo 1 de Gênesis, hoje a gente vai ler capítulo 2 e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Como eu disse, eu não consigo vir em horário marcado, né? Por causa da correria mesmo do meu dia, mas uma vez ao dia, certeza, em nome de Jesus, a gente vai conseguir estar aqui todos os dias, tá bom? Então vamos lá. Ai, gente, sou tão feliz fazendo isso. Acho que dá pra perceber o sorriso de orelha a orelha, né? Então vamos lá, gente. Capítulo 2. Eu confesso a vocês que sempre que eu vim fazer a live vai ser um momento real de eu estar fazendo o devocional, tá? Eu também não fiz devocional hoje cedo. Então a gente vai ler juntas pela primeira vez hoje no dia a Bíblia. Peguem aí a Bíblia de vocês, Gênesis 2. A Dani escreveu que tá lavando louça. Quero saber o que vocês estão fazendo. Estão no trânsito? Escreve aqui pra mim. Olha, Mocidade Renascer aqui. A Thaís falou ontem da sua live retorno. Ai, que incrível! Prazer ter vocês aqui. E eu quero saber qual Thaís falou de mim. Se foi Thaís Vasconcelos, se foi a Thaís da Joiale, apresentadora da Joiale. Quem foi? Porque eu conheço muitas Thaís, sou amigas de várias Thaís. Eu quero saber qual é a sua Thaís, que também vai ser a minha Thaís. A Fabiana, que é minha prima, falou todo meu pai. Ó, um beijo pra toda essa família Bert Vasconcelos aí. Um beijo pro tio João, pra tia Lourdes, pro Cleito, pro Christian, pra Fabiana, pro João Lucas. Um abraço pra todo mundo, minha família. E essa turma toda aí mora lá em Presidente Prudente, que é interior de São Paulo, né? Piracicaba, mas é interior de São Paulo. Um beijo pra todos vocês. Ó, a Angélica falou que tá sentada no carro. A Marli falou que tá no hospital com o pai dela, então melhoras pro seu pai, que Deus restitui a saúde dele e vai dar tudo certo, tá bom? Em nome de Jesus. Ó, ela mandou aqui, a Mocidade Renascer Oficial mandou Thaís Tamara. Ah, sim, então tá bom. Ai, que incrível. É muito bom a gente fazer esse devocional em amigas. A gente já virou um grupo aqui de mulheres que uma pega na mão da outra. Ninguém solta mais e com a bênção de Deus a gente vai conseguir criar esse hábito da leitura. Então vamos lá, gente. Vou pegar, vocês já devem ter aberto também a Bíblia de vocês. É muito interessante que vocês acompanhem aqui junto comigo a leitura. E eu vou começar a leitura. Lembrando, não saia da live durante a leitura, tá? Porque o grande propósito da live é realmente a gente ler juntas e criar esse hábito de leitura da Bíblia juntas, né, gente? Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, que foi o grande relato que eu fiz do retorno das lives de leitura da Bíblia, né? Esse momento político no nosso país, que tá cada vez pior. A gente tem que parar tudo que a gente tá fazendo, refletir sobre o que é ser um verdadeiro cristão, e muitas vezes a gente deixa de lado esse lado espiritual, que é é o mais importante da nossa vida toda, é esse momento, e a gente acaba deixando de lado. Então, para sermos de verdade, crentes verdadeiros, a gente precisa estar aqui, ó, firmado na palavra, porque é aqui que a gente encontra a luz para tudo que a gente precisa na vida, em todos os direcionamentos. Então vamos lá, capítulo 2 de Gênesis. Todo mundo abriu aí? Bora lá. Assim,
Os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do Jardim do Éden, versículo 4, do capítulo 2 de Gênesis. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Eu li um livro de estudo sobre isso aqui. Eu amo ler a Bíblia e ler livros de estudos que falam sobre os versículos da Bíblia para a gente ter uma maior compreensão. Porque às vezes a gente lê e não entende, mas é porque a gente não consegue contextualizar esse momento, né, essa época e tal. E aí aqui fala que a erva do campo, as plantas em geral, elas não haviam brotado ainda. Por quê? Porque não tinha chuva e não tinha um homem para lavrar a terra. Mas como que essa semente, já estando na terra, iria frutificar? Aí olha só que incrível, tanto que Deus cuida de cada detalhe. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Descansar em Deus. Porque aqui fala, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ainda não havia sido criada a chuva. A terra precisava dessa umidade para frutificar essas sementes que se tornariam ervas da terra, para poder essa terra realmente ser fértil. Precisava dessa umidade. Então Deus criou naquele momento algo específico para aquilo, que foi esse vapor que subia da terra e regava toda a face da terra. E o mais interessante é que a chuva, ela vem de cima, né? Ou seja, quando tem, enfim, né? A gente não vai explicar a ciência aqui, mas, né, evapora, tal, as coisas, que daí forma nuvem, aí tem a chuva, beleza. Mas a chuva vem de cima, né? Não cai água do céu, que é a chuva. Aqui o vapor, ele subia da própria terra. Então, da onde estava precisando de umidade, Deus fez com que subisse esse vapor da própria terra para umedecer e regar toda a face da terra, que é o que fala aqui no versículo 6. No versículo 7 fala, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa é a primeira passagem que fala do nosso ser, né? Do ser humano, da criação homem que Deus criou. Ele fez do pó da terra e soprou nos nossos narizes o fôlego de vida. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Eu quero que vocês escrevam aqui, só quem está atenta a essa leitura. A árvore da vida ficava onde? Aonde ficava a árvore da vida? Escreve aqui. E a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pissom. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o outro desta terra é Bom. Ali há o obdélio e pedra sardônia. E o nome do segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar
e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerá. Gente, aqui Deus deixou um mandamento. E é engraçado que quando a gente para pensar em tudo na vida, em tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, por ter um livre-arbítrio, a gente ter esse poder de escolher. O ser humano, ele tem um poder nas mãos, ele pode escolher o que ele quiser. Deus deixou esse mundão afora aí pra gente escolher o que a gente quer. Só que todas as nossas escolhas têm uma consequência. E o mais interessante de tudo é que quando o homem decide fazer algo, homem, quando eu tô falando do ser humano, homem, mulher, enfim, quando ele decide fazer algo, ele já sabe a consequência. Porque a gente é alertado por isso, porque a gente é ensinado por isso. Nós, seres humanos, sabemos o que é certo e errado. Se você toma uma atitude errada, você sabe que vai ter uma consequência. Se você toma uma atitude certa, você sabe que aquilo vai ter uma consequência. Tudo na vida tem uma consequência. Se alguém se dedicou a vida inteira a ter uma vida espiritual com Deus, quando ele morrer e ele passar dessa vida para uma melhor, que ele for encontrar Jesus, ele vai ter uma consequência de saber ali que está no lugar certo, que está nos céus, que vai encontrar as pessoas que ele ama, que vai encontrar todos os heróis da Bíblia, todos os discípulos, todos os apóstolos, que vai encontrar Deus, que vai ver as ruas de ouro e cristal, enfim, vai ver a árvore da vida, tudo isso. Ele tem essa certeza, ele escolheu isso. Mas da mesma forma, se você leva uma vida deturpada nesse mundo, se você é um traficante, se você é alguém que faz coisas ilícitas, se você não anda segundo o mandamento do Senhor, e não só dos homens, porque às vezes a gente fala assim, gente, mas tem coisas que na nossa sociedade já é proibido, que dirá nas leis de Deus. Se você toma essas consequências, se você faz esse tipo de ação, você sabe que isso vai ter um resultado, tanto aqui na terra, quanto após ela, após a morte. E aqui, nesse versículo, Deus deixa muito claro aqui, que ele falou, que ele colocou o homem no jardim do Éden, e ele ordenou, olha só, o versículo 16 do capítulo 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele já deu ali o posicionamento, a consequência, o que devia e o que não devia fazer. Aqui já estava claro. Deus já sabia e o homem também já sabia. Então, todas as decisões certas ou erradas que a gente toma na nossa vida, a gente já foi alertado para aquilo. Se a gente tem uma consequência boa ou ruim a partir daquela ação. Seguindo aqui, o versículo 18 fala: como Deus criou a mulher. Quem aqui tá interessada de saber essa parte, gente? Quem aí tá curiosa, fala, Fran, agora eu quero entender de verdade como foi que a mulher foi criada. Então bora, porque esse é um clássico, né? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e todas as aves do céu, e trouxe a Adão para este ver como eles lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Ou seja, quem colocou nome em todos os animais foi Adão. Ele que tinha essa responsabilidade, Deus deu essa bênção para ele. E Adão pôs os nomes a todo o gado, todas as aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse diante dele. Ou seja, ele via diante dele todos os animais com seus pares, né? Via o macho e fêmea de cada animal. Falava assim, gente, mas por que eu tô sozinho? Deus, não tô entendendo, por que eu tô sozinho? E aí, o que acontece? Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu.
e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, olha a primeira declaração de amor, hein, gente? A primeira declaração de amor na Bíblia. Esta agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos em uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Olha só, aqui a gente pode ver, né, claramente que o Senhor deixou registrado aqui como foi que surgiu a mulher. Sim, a mulher ela foi tirada de uma costela do homem. E é muito interessante falar, ó, costela aqui, né, na lateral, enfim, né, tipo costela aqui das costas, mas aqui na lateral do corpo, enfim. O que eu quero dizer é, a costela ela foi tirada. Só que muitas vezes a gente se engana ao pensar que a mulher ela foi feita para estar abaixo do homem. A mulher não foi feita para estar abaixo do homem, sim ao seu lado. A costela, ela foi tirada aqui, a costela, não foi tirada a mulher da sola do pé do homem. Deus não foi lá, fez o homem dormir e falou, meu filho, vou tirar aqui um pedaço do seu calcanhar, entendeu? Porque você vai ser muito maior que a sua mulher e você vai poder pisar nela. Ao contrário, ele tirou da costela, que é algo que aqui, ao lado do homem. A mulher, eu sempre falo isso, gente. Se nós entendermos de verdade a função de cada um, não tem o porquê a gente lutar por algo. Por exemplo, tem as feministas que querem ser melhores do que o homem. Tem os machistas que querem ser o quê? Melhores que as mulheres. Só que de verdade, cada um ele tem o seu dom, cada um ele tem o seu poder único. O homem ele tem um lado mais racional, o homem ele é mais protetor, o homem ele é mais focado nas coisas. Agora trazendo para os nossos dias atual, o que eu enxergo? Se tem dois, por exemplo, eu e meu esposo, nós somos sócios. Eu tenho uma visão do negócio e o Mor tem outra visão. O Mor, ele é muito bom para planejar e ser focado naquilo e ir até o fim. Então, por exemplo, se a gente tem um time, a nossa equipe, o Mor, ele tá focado em fazer com que aquelas pessoas sejam produtivas, em ver o potencial em cada uma dessas pessoas, ver o que ela tem de facilidade, as tarefas que ela vai desempenhar melhor. O Mor, ele tem essa visão de enxergar o potencial de cada um e ampliar isso no negócio e passar metas e objetivos para essas pessoas. Então ele tem esse olhar e os homens têm esse olhar focado. A mulher tem um olhar amplo. Nós conseguimos sentir as coisas. Quem aqui percebe que a mulher ela tem um sexto sentido, assim, ela percebe as coisas muito mais sutilmente do que o homem. Então, por exemplo, chegando pro meu time, pra minha equipe, eu sei com um olhar se tem alguém ali com dor, se tem ali com algum desconforto na casa dela, se tá passando por algum problema, se tá chateada. A mulher, ela tem esse lado de perceber as coisas. E se cada um desempenhar a sua função, se cada um realmente tiver ali, sabe, bem ali, não ficar competindo um com o outro, gente, dá tão certo. Porque o homem não é nada sem a mulher e a mulher não é nada sem o homem. De verdade, de verdade. Eu vejo, por exemplo, no meu relacionamento com o Mor, que nós dois, nós somos o oposto um do outro. O oposto. Tudo que ele, tipo assim, a personalidade dele é o oposto da minha. Então eu sou bem agitada, ele já é mais calmo. Ele é bem mais focado, eu já sou bem dispersa. Eu começo a fazer uma coisa, tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então em tudo a gente é oposto, só que a gente se completa, de verdade. Isso não é só eu e o Mor, nossa, aquela coisa, não. Todo mundo é assim. Você pode observar, você e seu namorado, você e seu esposo, pra você que tá assistindo essa live, provavelmente você é o oposto dele. Tudo que ele tem de personalidade, você é ao contrário. Se ele gosta de dormir tarde, você gosta de dormir cedo.
Se você gosta de frutas e é super saudável, ele gosta de comer porcaria. É sempre assim. É sempre assim. Só que juntos a gente se completa, sabe? Então a gente tem que valorizar isso. Eu sempre brinco e falo assim, olha, eu sou ótima dirigindo. Eu amo dirigir, eu dirijo super bem. Eu falo assim pra ele, amor, eu acho que mulher no trânsito, mulher dirige melhor que homem. Agora, estacionar, meu amor, estacionar já é uma dificuldade que a maioria das mulheres tem. Homem estaciona muito melhor que mulher. Gente, você não tem noção. Mas se você estaciona assim, ó, de ré, tipo assim, 1 minuto, eu fico lá apanhando pra estacionar, entendeu? Agora, no trânsito, a mulher ela é muito mais cautelosa. A mulher, ela, sabe, eu não sei, é muito mais educada. O homem, não. E a gente tem que olhar os pontos positivos e negativos de cada ser. Porque se a gente se comparar, não vai chegar a lugar nenhum. A comparação nunca é algo bom. E aqui a gente pode ver que desde o princípio, quando Deus criou o homem e a partir do homem criou a mulher, e quando Adão viu Eva pela primeira vez, ele trouxe uma palavra que reflete um casamento mesmo. Eu não sei se vocês que estão aqui assistindo a live são casadas, são solteiras, enfim, escreve aqui pra mim, Fran, sou casada, Fran, sou solteira, Fran, escreve aqui, só pra eu conhecer um pouquinho mais de vocês. E eu tô sentindo que vocês estão muito caladinhas. Interajam aqui comigo, gente. Eu acho que é porque vocês estão lendo aqui comigo, acompanhando. Escreve aqui se você é casada, se você é solteira. Porque aqui no versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis, Adão fala: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aqui ele tá falando literalmente, porque realmente a mulher foi tirada ali da costela do homem. Só que quando a gente casa, o mandamento bíblico é que serão 2 em uma só carne. Então aqui, quando Adão vê Eva pela primeira vez, ele já reflete isso na mensagem que ele deixa. Na primeira fala que ele traz aqui, que ele retrata isso. 2 em uma só carne. Só que como, de verdade, vamos parar pra pensar como a gente vai ter uma harmonia em um relacionamento se a gente vive criticando um ao outro? Ou falando mal do marido ou da esposa pra outros. Você não fica falando, nossa, Deus, insuportável essa mão, viu? Nossa, olha que mão esquisita, gente. Essa mão aqui é bonita, mas essa daqui me irrita. Não aguento essa mão aqui. Nossa, ó, esses 5 dedos, nada a ver. Ai, não, gosto muito mais da mão direita. Mão esquerda, não. Por mais que a mulher ali tenha autoestima e às vezes reclama de uma coisa aqui, outra ali, a gente não quer perder isso. Você não quer tirar sua mão porque você não gosta dela. Ah, vou cortar essa mão fora, porque ela é muito feia. Não. Como em um selo não só carnal, mas espiritual, que é o casamento, que sim tem essa vertente, Deus abençoou, né, o macho e a fêmea para casarem, andarem juntos, serem 2 em uma só carne, construírem uma família que é mandamento do Senhor. A gente pode falar mal, a gente pode criticar, a gente pode maldizer se isso for uma bênção do Senhor na nossa vida. Quando a gente faz isso, a gente está abrindo mão, gente, daquilo que acreditamos. Muitas vezes a gente passa por dificuldades e eu não vou ser hipócrita, afinal vou fazer 10 anos de casada agora em dezembro. Tem um chãozinho aí que eu tenho um relacionamento, então eu posso dizer pra vocês, não é fácil. Ter uma vida a 2 não é fácil. Ter uma vida a 2 de verdade não é fácil. Porque vocês são diferentes um do outro, tem os conflitos do dia a dia. Um quer uma coisa, outro quer outra. Enfim, criações diferentes, personalidades diferentes, não é fácil. Mas a partir do momento que você teve um elo com aquela pessoa e aquilo foi abençoado por Deus, acabou. Acabou. A gente não tem que maldizer. Se tem alguém que a gente pode reclamar, e reclamar no bom sentido, vou colocar no celular para carregar, tá? 1%. Se tem alguém que a gente pode reclamar é pra Deus. Não que a gente vai reclamar, mas a gente pode desabafar aos pés do Senhor. Porque Ele é o único que pode fazer alguma coisa. Ele é o único que tem o poder de mudar a situação.
E eu falo isso porque não é fácil. Muitas vezes a gente passa por fases melhores, fases piores, e eu não sei qual fase você tá passando no seu casamento. Mas de verdade, gente, aqui, ó. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe. Teve uma caixinha de perguntas que eu abri e respondi com meu esposo. Inclusive, eu tô devendo responder uma caixinha de perguntas pra vocês com ele. Que a gente falou sobre isso. Porque muitas vezes o divórcio acontece ou um relacionamento conturbado existe porque não deixou o pai e a mãe. Então, ou a esposa conta em todos os sentidos, né? Conta de contar as coisas ou de estar mais ligada com o pai e a mãe do que com o esposo. É claro que a gente ama pai e mãe e a gente ama esposo, são amores diferentes. Mas a partir do momento que a gente casa, a gente tem que criar um elo, um vínculo com quem está ao nosso lado todos os dias. Os planos, os projetos, os sonhos, as metas, os objetivos têm que ser feitos com ele. E para que vocês dois cresçam. Porque a partir do momento que só você abre mão pelo sonho do outro, também não vale a pena. Tem que juntos estar unidos ali para ter uma vida em harmonia. E é claro que você tem que ter metas, sonhos, objetivos com a sua família, com o pai, com a mãe, com planejar viagem, planejar almoço em família, normal, óbvio, não tô falando aqui, mas é um mandamento bíblico. Deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos em uma só carne. A gente precisa ter um vínculo na nossa casa, no nosso lar. Porque na Bíblia fala que um reino dividido, ele não pode subsistir. Ou seja, um reino dividido, ele se autodestrói, ele não é mais reino, ele deixa de ser um reino. E a mesma coisa no nosso lar, é na nossa casa. E de verdade, eu acho que a última coisa que eu vou explicar aqui, ou contar mesmo, né, esse papo de amiga nosso, antes da gente encerrar, que já tá dando meia hora de live, é uma coisa muito importante, gente. Independente de relacionamento, se é amoroso, de marido e mulher, se é de amigos, se é de pai e filho, enfim, se é de chefe e funcionário, o ponto-chave essencial para qualquer relacionamento dar certo é o diálogo sincero. Porque se não tem diálogo, não tem como. Em qualquer relacionamento, eu e uma amiga. Se em algum momento ela fizer algo que deixa eu chateada, e eu falar, não vou falar nada não. Deixa pra lá. E aí você vai deixando pra lá uma vez, você vai deixando pra lá 2 vezes, você vai deixando pra lá 3 vezes, 10 vezes, 5 anos da sua vida você vai deixando pra lá, sempre deixando pra lá. Chega um ponto que a sua amizade acaba e não tem mais nada que o outro possa fazer por você pra que volte a ser como era antes. Então, de verdade, se eu pudesse dar um conselho pra você hoje, eu não sei por que eu tô falando isso, eu não sei nem por que a gente entrou nessa linha de raciocínio aqui de relacionamento, não sei se alguém aqui precisa ouvir essa passagem, essa mensagem. Independente do que você tá vivendo na sua vida, se é em relacionamento amoroso, de amizade, não sei o que é, em qual tipo de relacionamento. Mas se você tá vivendo uma fase difícil com alguém, senta e conversa. Porque o sentar, conversar e resolver, ele tem um tempo para isso. Se passar desse tempo, não há mais nada a ser feito para voltar atrás. Quem aqui já teve alguma experiência de que teve algo que chateou muito alguém, alguma situação e que você pensa assim, cara, tem aquela frase, né? Nem se a pessoa vier pintada de ouro na minha frente, eu não quero mais nem graça, eu nem converso mais. Não deixe de chegar nessa situação. Porque os divórcios acontecem por falta de diálogo. Porque as amizades se encerram por falta de diálogo. Porque patrões e funcionários deixam de ter um relacionamento por causa de falta de diálogo. Porque você sentar e conversar é difícil. Sabe por quê? Porque tem que ter maturidade. E de verdade, gente, depois que eu estou nessa fase adulta da minha vida,
desculpa, com 28 anos nas costas, a cada ano que passa, eu pensava assim, não, se eu tenho 28, alguém de 35 anos vai ter muito mais maturidade que eu, vai, sei lá, ter muito mais experiência, enfim, tudo. E quanto mais eu me torno adulta, eu vejo que a maturidade é uma falta muito grande no ser humano. O ser humano não tem maturidade para resolver as coisas, sabe? Para conversar e para cada um expor a sua ideia, seu posicionamento e falar assim, não, tá tudo bem, se você pensa diferente de mim, tá tudo bem, mas essa é a minha linha de raciocínio. Cada um defende ali os seus ideais e a gente respeita um ao outro mesmo assim. E amizades não se encerram, nem casamentos acabam, porque teve o diálogo. O diálogo, ele é essencial. A Dani escreveu aqui, às vezes conversar machuca, mas precisa. É verdade, gente. Já teve, por exemplo, fases da minha vida, graças a Deus eu tenho um casamento muito abençoado, mas eu falo pra vocês que nem tudo são flores. Que, por exemplo, teve vezes que a gente conversava de, sei lá, coisas aleatórias. Então, por exemplo, eu vou trazer um exemplo pra vocês. Eu sempre tive uma vida muito corrida, muito. E o humor, ele é daquelas pessoas que ele amam comer um arroz e feijão, uma carne, uma salada, tipo, ele ama. Ele é aquela pessoa, não sei se alguém aqui já leu o livro As 5 Linguagens do Amor, e eu só entendi a cabeça dele depois que eu li esse livro. Porque eu pensava assim, gente, ele não queria casar comigo, ele casou, tipo, querendo que eu fosse dona de casa, não é possível. E eu não entendia isso. E aí, em uma fase do nosso relacionamento, eu acho que a gente tinha o quê? Uns 2 anos de casado, ele falou pra mim, Fran, eu quero que você se esforce em fazer comida pra gente. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Tipo, ele não pediu, vai lá e faz. Ele falou, não, eu te ajudo. O que eu posso te ajudar pra gente poder comer mais saudável em casa e tal? E aquilo me machucou muito na época, sabe? Porque eu era bem imatura. Gente, eu casei com 18 anos. Eu tinha 2 anos de casado, eu tinha uns 20 anos. E aí eu pensei assim, cara, ele não gosta da minha comida, ele não vê que eu me esforço, e aquela coisa. Só que depois, com os anos, a gente para pra pensar e analisar. E se a gente não tivesse conversado, eu não saberia que ele estava sentindo falta de algo. Igual a Dani falou. Às vezes a conversa machuca, porque você não quer ouvir. De verdade. É difícil ouvir algo que a gente tem um ponto ali que precisa melhorar. A gente quer sempre ser o top. Comigo é incrível, entendeu? Só que não. Nós precisamos melhorar, o outro precisa melhorar sempre. E na nossa cabeça, a gente sempre pensa assim, não, ele tem que melhorar, eu tô maravilhosa, eu incrível, entende? E é muito isso. Então, você conversar, você tem que abrir mão do quê? Do seu orgulho e ter a maturidade de pensar, tá bom, vamos melhorar. Então, de verdade, todo mundo passa por essa fase, né, no casamento, nas amizades. Só que ela é necessária, porque o outro ele nunca vai descobrir o que vai te fazer feliz ou o que tá te fazendo falta se você não dizer. É preciso conversar, é preciso ter diálogo. Então faça isso. Eu não sei se tinha alguém aqui precisando receber essa mensagem, mas eu falei aqui de todo o meu coração, aqui é um espaço de amigas mesmo. Aqui não tem aquela coisa, eu não venho aqui pensando, o que elas vão pensar se eu disser isso ou aquilo, não, muito pelo contrário, eu tô aqui de coração aberto, compartilhando as minhas experiências para poder edificar a vida de vocês. Igual a gente abriu caixinha de perguntas, eu e meu esposo, às vezes a gente dá risada e tem muita pergunta legal lá, mas o motivo, gente, de verdade, de eu ter aberto essa caixinha de perguntas todo sábado, que daí nesse sábado eu não consegui responder, eu falei que eu ia responder hoje, é porque de todo mundo que eu converso, e eu converso com muita gente, de todo mundo, eu vejo que 90% dos casamentos estão infelizes. E eu fico indignada. Porque, gente, o casamento ele pode ser algo tão feliz, ele pode ser um vínculo tão incrível entre você e o seu parceiro, vocês se tornarem de verdade parceiros, amigos, confidentes, sócios, enfim. Que eu vejo, gente, se você subisse esse obstáculo, se você superasse isso, você ia ter um relacionamento incrível. E não que o meu relacionamento seja perfeito, longe disso, não existe relacionamento perfeito, não existe, tá?
Mas eu tenho certeza que cada um de nós podemos melhorar e isso me incomodava muito. Qualquer lugar que eu chegava pra fazer provador, pra fazer algum serviço que eu faço de unha, maquiagem, enfim, qualquer coisa, todo mundo ficava: Fran, como que você faz pra ter um relacionamento? Fran, eu não aguento meu esposo. Fran, tô querendo separar. Fran... Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra isso. Porque a família é bênção de Deus. Temos que defender a família. A família, ela é o pilar de uma sociedade. Se uma sociedade não tem uma família construída, que caos que não vai ser. Eu não sei se vocês estudam psicologia, se procuram entender a mentalidade humana, mas a maioria de todos os bloqueios que a gente tem na nossa sociedade é por falta de um lar com pai e mãe. A maioria, por exemplo, eu vi um estudo uns tempos atrás que falava, por exemplo, que 90% dos presidiários que estão ali presos, né, numa cadeia, eles não têm uma figura paterna no relacionamento deles. No Dia dos Pais não tem ninguém lá. Agora, você pensar que alguém teve uma vida criminosa por falta de paternidade, aí você pensa, a família, ela é tudo. Ela é a base de tudo. Ela é que vai formar um ser humano decente ou indecente. Então, vamos lutar pela família. E a gente tanto vê que é mandamento do Senhor que Gênesis 2 falou sobre ali a primeira família que foi formada, né? Então é isso, gente. Vou parar de conversar que já tem horas aqui de live. A Dani escreveu. E voltamos naturalmente ao assunto política. Família e valores, a nossa base. Com certeza, gente. Não tem como. Não é possível nós, como os cristãos, ou pelo menos você, que, Fran, eu não tenho religião, mas você temente a Deus, você acredita que Deus criou o céu e a terra. Você votar em alguém que é totalmente contra a família. E quando eu me posiciono, eu falo pra vocês aqui, não é pensando que existe o candidato perfeito, tá? Porque muitas vezes a gente fala, vamos defender os valores da família. Não, gente. Não tem candidato perfeito. Não existe, tá? Todo mundo tem os seus defeitos. Mas hoje, você olhando o cenário político que nós temos, o que mais aproxima os seus valores? Porque de verdade, gente, não tem como a gente votar em alguém que quer liberar drogas, que é a favor do aborto. Gente, aborto, pelo amor de Deus, é assassinato de criança. Pra mim é isso. Não tem nem como a gente nomear um aborto, porque aborto parece que é uma coisa assim, inofensiva. Não, é assassinato de criança. Eu não sei aqui se vocês têm o conhecimento espiritual de um aborto. Tem uma pastora que o nome dela é Tânia Teresa. Digita no Google ou no YouTube. Anota aí, anota. Você precisa assistir isso. Tânia Teresa falando sobre o aborto. Gente, pesadíssimo, pesadíssimo. Você tem que assistir, você tem que ter estômago pra assistir aquilo lá. Ela fala assim, que toda decisão tem uma consequência, igual a gente falou hoje aqui na Bíblia, na leitura. Um aborto, ele tem um peso espiritual tão grande na vida de uma pessoa que pode trazer consequências de maldições espirituais para toda uma família. Só que agora a gente tá aí na nossa frente com um candidato que defende isso como se fosse, vou fazer um exame de sangue, exame de rotina pra ver se tá tudo bem, é um aborto. Tipo, é uma coisa natural, é uma coisa tranquila. Não, gente, não é tranquilo. Você matar uma vida, você matar um ser inocente, não tem como. Não tem como a gente se calar vivendo o que a gente tá vivendo hoje no país. Não tem como. Não tem como eu defender uma coisa que vai totalmente contra os meus princípios. E sabe o que eu penso hoje, gente? Se começar assim agora, você imagina daqui 20 anos, que situação que não vai estar? Liberação das drogas, liberação do aborto. Se o mundo já tá desse jeito que a gente tá vendo, imagina daqui 20 anos liberando tudo isso. Você imagina nossas crianças na escola tendo acesso à droga assim livremente.
Se adolescentes hoje, aí com 9, 10 anos, começam a usar drogas. Você imagina se liberar tudo. O acesso fácil é tudo isso. Você imagina essas adolescentes. Aqui em Goiânia, eu moro, minha casa fica num bairro periférico. Gente, meu Deus do céu. Menina de 12, 13 anos tá grávida. Menina de 18 anos tá no 3º filho. Agora vocês imaginam a saúde dessa mulher se ela abortar todas as gestações que ela tiver ali na adolescência. Então falta direcionamento e instrução para essas pessoas. E de verdade, quando eu falo assim, ó, falta direcionamento e instrução, eu acho que nós cristãos é que temos a responsabilidade de fazer isso. Porque é muito fácil a gente falar, falta conhecimento e instrução para as pessoas. O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? É muito fácil a gente falar. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. As pessoas que estão à nossa volta. Eu, por exemplo, trabalho como influenciadora. Como eu influenciando vocês a se vestirem, eu trazendo meu dia aqui, minha rotina, os meus valores, minhas crenças. Eu falo disso minha vida inteira, 7 anos eu tô aqui. Como numa situação que estamos hoje, eu não me posicionar em relação a isso? Não tem como, gente. Não tem como. É igual eu tô dizendo pra vocês, não existe candidato perfeito. Mas existe aquele que aproxima dos nossos valores e aquele que diverge totalmente dos nossos valores. E o pior é que não são só valores aqui na sociedade, mas é valores espirituais. É combater diretamente contra a família, é combater diretamente contra os cristãos. Como a gente pode expressar a nossa fé? E de verdade, gente, aconteceu uma coisa muito engraçada. A primeira live que eu fiz, só pra vocês entenderem, a gente já vai encerrar. Pelo amor de Deus, eu falo demais, né? Só pra gente encerrar. A primeira live que eu fiz, eu não falei nada de política. Nada. Tanto que eu nem cito nomes aqui. Porque se citar, gente, o Instagram derruba na hora a live. Tem muita gente perdendo conta no Instagram por falar nome de candidatos, por falar de política abertamente. Primeira live que eu fiz, eu falei do quê? De Jesus. Falei da Bíblia, falei de Deus, falei da criação. Só que as redes sociais, ela é um algoritmo, ou seja, ela é um robô. Tanto se você usar certas hashtags, sua conta é banida. Se você falar sobre o app vizinho, dizer o nome dele, a live cai na hora. Esse tipo de coisa acontece porque eles colocam lá palavras-chave proibidas. Então, se você escrever a palavra ou se você falar as palavras proibidas, eles derrubam a live. A coisa tá tão feia, e eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês, tá? Como se a gente tivesse chá das amigas aqui. A coisa tá tão feia, gente, que a minha primeira live que eu fiz falando de Deus, falando de Jesus, falando da criação divina, eu não falei nada de política, eu não falei nada do app vizinho. Só que de verdade, eu e vocês aqui, ó, falando bem baixinho pra ninguém ouvir, de verdade, eu acredito que as palavras, essas palavras, Deus, Jesus, igreja, vida espiritual, elas já estão banidas aqui das redes sociais. Elas já estão ali na lista negra. Porque mesmo a gente querendo se posicionar, a gente não consegue. Sabe por quê? Beleza, fiz a live, terminei a live. Gente, eu fiquei umas 2 horas pra conseguir publicar a live. No Instagram da escola, eu faço live praticamente todos os dias. Eu fiz uma imersão na escola com as minhas alunas de 3 lives por dia. Durante 3 semanas, eu nunca tive dificuldade em salvar live. Mas eu tava falando de quê? Negócios. Tava falando de como crescer no Instagram. Tava falando essas coisas. Agora, quando eu vim falar de Deus, eu não consegui salvar a live, gente. Vocês acham que isso é por um acaso? É a mesma coisa se eu viesse aqui e estivesse falando do app vizinho. É uma palavra proibida, não pode se dizer. Você não vai conseguir salvar a live se você falar do app vizinho. Sua live vai cair se você falar do app vizinho. Isso é porque o candidato que a gente tem aí, começa com L, ele diz que quer controlar a internet. E eu penso, ele nem ganhou ainda, a internet já está sendo controlada. Quantas notícias que a gente não vê print da notícia hoje, que todo mundo falou assim, ó, mandaram tirar do ar, você não acha mais notícia. Então isso já está acontecendo. Esse controle nas redes sociais já está acontecendo. Só que de verdade, gente, eu defendo os meus valores, eu defendo os meus princípios, porque de verdade não é sobre política, é sobre ideologia.
das pessoas irem contra o que eu acredito, contra a família, contra Deus, contra o que eu fui criada desde sempre, contra os meus valores. Não, a gente não pode se calar. Tem que ter uma indignação aí dentro de você. Eu nunca gostei de política, nunca. Eu nunca acompanhava a política. Nunca. Eu nunca dependi de governo pra nada. Eu sempre corri atrás das coisas, sabe? Mas a situação que a gente tá é diferente. Isso tem um peso espiritual. Essa eleição não é só uma eleição, é uma batalha espiritual de ideologias. Eu não gosto de postar aqui no meu Instagram falando disso, mas vocês conseguem ver em tantos grupos do WhatsApp, grupos da família, quantas influenciadoras postando vídeos da esquerda, coisas satânicas, gente, demoníacas mesmo, de rituais, de, sabe, coisas pesadas. E você fala, o mal tá consagrando tudo. E o cristão tá consagrando? A gente tá orando? A gente tá jejuando? A gente tá batalhando? De verdade, gente. Porque o mal, ele tá fazendo a parte dele muito bem feita. Tá fazendo. O que o cristão tá fazendo? Tá fazendo a parte? Mais ou menos? Tá fazendo alguma coisa? Sabe, chegou o momento de nós nos unirmos de verdade. De verdade. Se você crê, você fala assim, não, a gente vai orar, vai clamar, vai pedir a Deus um milagre. Um milagre, porque a gente não pode se tornar uma Venezuela. Tem uma amiga minha, que ela é influenciadora, a Jace. Eu fiz uma live com ela, ela foi pra Cuba em uma viagem fotografar e ela contou lá, que lá é comunista. Gente, eles não têm papel higiênico em casa, só pra vocês terem uma ideia. O cara que fez o Uber dela, que lá não tem Uber, né, mas tipo, o cara que levou toda a equipe de produção durante toda a semana que ela fez fotos lá, no final, no último dia, ele falou assim, olha, tem como você doar papel higiênico, sabonete, porque a gente não tem. Vocês imaginam virar isso aqui no Brasil, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não pode. Não tem como. Não tem como a gente se calar, sabe? Ó, escreveram aqui, aconteceu comigo. Fizemos uma transmissão ao vivo do culto e não achava a live. Custei publicar. É exatamente isso. É exatamente isso, gente. Então vamos ficar em oração, de verdade. Se você ainda tem alguma dúvida no seu coração sobre a eleição, sobre esse segundo turno, e você quiser desabafar, quiser conversar, eu tô aqui pra isso, só pra conversar mesmo, porque eu sei que é difícil, tá bom? Agora, quem já tomou a decisão, manda um emoji aqui que represente o seu candidato. Não escreve o nome não, o Instagram não derrubar a nossa live, mas manda um emoji aqui que represente o seu candidato, que a gente vai lutar pra esse segundo turno ser justo. Sei que muitas vezes parece impossível, mas nós cremos num Deus do impossível. E vamos orar para que Deus tome providência nesse nosso país, nessa nossa nação. Ó, a Márcia escreveu, estou orando muito para que Deus ilumine a mente das pessoas. Pense muito antes de votar. Temos que ter Deus acima de tudo. Com certeza. Com certeza disse tudo, viu? Manda aqui um emoji que represente o seu candidato, pra gente poder encerrar essa live. Enquanto vocês vão mandando, eu vou fazer um print dessa live de hoje, desse momento de leitura da Bíblia. Eu e vocês postem no Stories e marca lá, Gênesis 2, check. Vão mandando aqui o emoji do candidato. Vamos só fazer um print rapidão aqui. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Gênesis 2, hein, gente? Leitura de hoje, check. Concluída com sucesso. Obrigada pela participação de todas. A gente se encontra aqui amanhã. Não sabemos o horário, mas para ler Gênesis 3 estaremos aqui em um momento muito especial. Todo mundo mandando aqui o candidato. Ainda bem que é o mesmo que o meu. Amém. Fico feliz de ter vocês aqui. Juntas somos mais fortes, ninguém solta a mão de ninguém e vamos, Deus acima de tudo. Amém? Um beijo, fiquem com Deus, eu encontro você amanhã pro nosso devocional parte 3, hein? Gênesis 3. Fiquem com Deus e tchau! Não esquece de postar nos stories colocando lá Gênesis 2 check e me marca, tá bom? Tchau!